Bom, 4h32, vamos lá, vamos começar e o pessoal vai entrando aí, né? A gente vai começando o nosso papo aqui. Primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Leonel, eu sou advogado e atuo hoje com inovação no direito. E eu queria já anteriormente agradecer ao Otávio, meu amigo e parceiro aí, pela possibilidade de bater um papo com a gente e compartilhar um pouco as suas experiências nesse processo de inovação que vocês estão tendo de maneira muito aprofundada aí no escritório, em design thinking, em experiência do usuário, experiência do cliente, jornada do cliente, né? E eu acho muito legal a gente poder trocar essas ideias e compartilhar isso com o pessoal que está aqui também, né? Nós criamos essa jornada digital algumas semanas atrás, assim que começou essa crise toda da pandemia, porque a gente entendeu que a gente tinha que tomar algumas ações rápidas, né, para tentar ser efetivo nesse contexto todo. E uma das coisas foi construir essa jornada. Então a gente vem fazendo vários encontros digitais. Esse aqui acho que é o 4º ou 5º já que a gente faz, se eu não me engano. Uma vez por semana a gente tem esse encontro com parceiros e com especialistas em temas diferentes, para a gente trocar algumas ideias e ouvir um pouco e refrescar um pouco o nosso conhecimento sobre assuntos que a gente entende que são relevantes. Então, obrigado, Otávio, pela tua participação. E eu vou já me apresentar um pouquinho, depois eu passo a palavra para você, tá bom? Perfeito. Antes disso, eu queria dar alguns recados para o pessoal que está aí assistindo e participando. A gente sugere que deixem o microfone no mudo, tá? Para não ter microfonia, e desliguem a câmera para a gente ter mais banda e fluir de maneira mais tranquila aqui a conexão, tá? Quem quiser fazer pergunta pode mandar aqui no chat, tá? A nossa equipe vai estar aqui, está olhando, e a gente vai tentar responder as perguntas mais na parte final desse nosso papo aqui, tá bom? E a ideia é que seja uma conversa muito fluida, muito tranquila, sobre esses temas que nós elencamos para hoje, tá? Então, para me apresentar, eu sou advogado, trabalhei em escritório, trabalhei em empresa e montei uma startup lá atrás, quando o nome de startup nem existia ainda, né, lá em 2009 para 2010. E eu me interessei muito por esse universo de inovação e sempre quis encontrar algum caminho para me conectar com ele, mas era muito difícil, eu não tinha retorno, né? O direito não estava nessa discussão que é tão fluida hoje, tão comum de inovação. E aí sempre continuei nessa minha busca por bastante tempo. E aí em 2017 conheci um grupo chamado Legal Hackers, do qual eu participo, sou um dos coordenadores hoje. E esse grupo me abriu muitos olhos. Falei, cara, tem um caminho aqui, sabe? Tem gente que estuda, que pensa, que projeta e que discute inovação no universo jurídico. E a partir desse movimento, eu então criei essa empresa, Alex Design, junto com outros sócios, que também estavam, da mesma forma, buscando um caminho. E a gente vem fazendo um trabalho muito legal de conscientização, de educação e de transformação, né, desse universo jurídico como um todo, tá? Essa é um pouco a minha história e depois eu falo um pouco mais do que a gente vem fazendo hoje, tá? E só como curiosidade, que a gente gosta de fazer isso nos nossos encontros presenciais, e agora estamos fazendo também no digital, a gente pede para as pessoas colocarem uma curiosidade pessoal para a gente se conhecer um pouco melhor. E a minha curiosidade pessoal que eu falo nesses encontros, e que tem gente que não acredita, é que eu não gosto de batata frita, né? Então parece uma mentira, mas é verdade. Eu não gosto de frita. Se tivesse fazer qualquer coisa, menos batata frita, eu como arroz com feijão e não como batata frita. Quando eu vou no Mac, eu peço para trocar por nuggets, tá? Então essa é um pouco a minha curiosidade. Então, Otávio, eu já queria passar a bola para você agora, para você se apresentar, falar um pouco da sua história, como é que você construiu o FIUS e também a sua curiosidade pessoal. Tá bom, Gui. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando contigo e com o pessoal que tá nos assistindo. Além de amigos, né? Somos parceiros também. Conto com vocês aí da Alex, né? Junto conosco em projetos importantes e esperamos estar cada vez mais próximos mesmo. Enfim, é ótimo estar aqui com todos vocês. Meu nome é Otávio Ustra, eu sou advogado. Minha área de atuação original é a área tributária, né, a área de especialização, vamos colocar assim,
Mas eu comecei há 18 anos, logo após me formar, eu e Finocchio montamos o Finocchio Ustra, né? Foi um escritório hoje que está bem consolidado no mercado, e foi também uma jornada muito interessante, né? Eu acho muito legal, porque, assim, toda essa temática que a gente discute hoje, a gente passou, assim, literalmente na pele mesmo, né? Primeiro que quando começamos o escritório lá atrás, nós éramos um escritório, assim, muito pequeno, com 2 pessoas, né, apenas, e a gente tinha pouco contato empresarial, inclusive, né? A gente vinha, assim, recém-formado, muito cru no mercado, mas com uma vontade muito grande de fazer bem feito, né? E a gente daí foi desenvolvendo todo um relacionamento com os clientes, e a gente percebeu desde o início, por exemplo, que a gente tinha que dar o sangue realmente para o cliente ficar conosco, a gente tinha que fazer a diferença para o cliente, né? E foi um processo super difícil, super complicado, mas que nos trouxe tanto aprendizado, né? E nos ajudou a criar um cabedal de experiências que hoje a gente consegue atender o cliente de maneira muito efetiva, muito por conta desse histórico, né? Então, assim, foi um processo muito legal. Hoje o escritório é um escritório que a gente pode chamar para a região aqui de quase grande porte. Nós temos 150 pessoas aqui, né, atuamos em todas as áreas. Mas eu acho que, assim, um ponto importante que a gente percebeu muito o reflexo de ter uma operação pensada, né? Então, assim, quando nós víamos e tínhamos dificuldade de alcançar os nossos clientes, a gente pensava muito como conseguir fazer com que as nossas qualidades aparecessem para os clientes. E daí, desde o início, desde muito cedo, a gente percebeu a importância que um bom planejamento estratégico pode gerar nos nossos negócios. Enfim, eu acho que esse talvez seja o ponto mais relevante hoje, sob o ponto de vista estratégico do escritório. A capacidade da gente entender os processos que estão acontecendo, entender que a gente precisa melhorar sempre, mas está disposto a fazer as movimentações necessárias, né? Isso cai como uma luva para o momento que nós estamos vivendo hoje, né? É verdade. Então, esse é um pouco. Assim, eu tenho várias curiosidades, vou falar uma de comida também, que é uma coisa louca. Minha esposa vai brigar comigo, inclusive, que eu como pipoca com requeijão em algumas situações. Hoje mesmo, mas eu gostava disso. Uma coisa diferente, da infância, né? Vem da infância e às vezes você cresce e não larga, né? Você sabe que é aí que a gente começa a descobrir as pessoas mesmo, né? Essas coisas que ninguém fala, né? Não tá no LinkedIn isso, né? Não tá. Não, legal, mas muito bom. E aí, complementando o que você já colocou, é muito legal o movimento que vocês estão fazendo, e criaram um centro de inovação agora, né? Criaram um laboratório de inovação para o direito, dentro do escritório, né? E isso fomenta muito, não só, obviamente, as operações que vocês têm, mas o ecossistema como um todo, né? E eu queria que você falasse um pouco disso também, como é que foi o planejamento, por que vocês decidiram criar, por que dar esse passo à frente em levar o escritório, sabe, numa coisa maior do que só a história de advocacia, né? Eu queria abordar um pouco isso. Legal, vou tentar até esse mesmo objetivo, você vai me ajudando aí na condução dos assuntos, mas assim, até antes mesmo da gente falar em inovação, você sabe que o primeiro tema que a gente viu mais estratégico foi justamente Customer Experience, né? Porque a gente sempre teve essa atuação muito próxima dos clientes, isso foi um grande ponto forte, é um grande ponto forte do escritório, né? Isso é reconhecido pelos clientes. Então, a gente começou a discutir como é que a gente podia estar mais próximo do cliente, junto do cliente, e quando a gente vai puxando esse fio, não para mais, né? Na verdade. Então, assim, isso foi fazendo com que a gente começasse a observar que a gente precisa, por exemplo, ter os nossos dados melhor estruturados, que a gente precisava melhorar a eficiência da nossa atividade como um todo, que a gente precisasse ter um relacionamento mais próximo com o cliente de uma maneira mais estruturada, e aí entrando desde processos ágeis até legal design, design thinking, né? Então, esse foi uma porta de entrada que não parou mais, na verdade, e ainda tem muito para ser desenvolvido, né? Quando a gente, então, começou a observar e perceber a importância da gente estar ligado à questão da inovação, né? Porque tem a questão da transformação digital, a gente está próximo, né, dos novos meios digitais que se apresentam, mas o mais essencial e o guarda-chuva mais amplo é a inovação como um todo, realmente, né? Quando a gente começou a percorrer isso, não paramos mais, né? E hoje, de fato, a gente montou uma estrutura, né, própria, um ambiente próprio para inovarmos, para gerarmos esse tipo de interação. A gente montou um branding específico chamado Fit.us, o escritório é conhecido como Fios aqui na região, né? E a gente achou um branding muito
concatenado com a nossa história, né, o FI.us, que na verdade significa o Future in Us, é uma ponte para o nosso futuro, realmente, né, e a gente entende que lá vai ser o local em que a gente vai discutir todos esses pontos. Ao lado disso, então, nós temos esse local físico, a gente quer participar de muitos eventos, você vai estar muito conosco lá, com certeza, né, espero que todos vocês que estão nos assistindo estejam também, e, assim, além dos eventos em si, ali é um movimento que reúne todas as nossas iniciativas ligadas à inovação. Então, nós temos, por exemplo, até clientes em comum, na verdade, no meu caso, fornecedores, mas, por exemplo, Luplex, né, tá nos ajudando em algumas questões de automação, né, então tem uma iniciativa muito forte no escritório para fins de automação. E daí, igual a essa, são muitas iniciativas, Guilherme, nós estamos trabalhando muito forte no saneamento de dados, isso, inclusive, implicou uma mudança significativa do seu ponto de vista de ERP nosso, né, nosso software de gestão, realmente, ter uma coisa mais robusta, porque, como eu estava falando, você puxa um fio, aparece muita coisa, né, então, assim, para atender bem um cliente, né, para dar informação para esse cliente, eu preciso ter a informação estruturada no meu escritório, então você tem que trabalhar nisso também, né. Enfim, esse é o ambiente. Né? Não, é isso mesmo. Sabe que quando a gente começou a nossa jornada, quando a gente decidiu construir a Lex, né, lá em começo de 2018, metade de 2018, a gente sentiu muito isso, sabe? O mercado falava de inovação, falava de mudança, mas como é que eu faço isso? Como é que eu ponho na prática isso, né? O que é transformação digital? O que é inovação? O que é experiência do cliente? Como é que isso se aplica para o direito? Porque esses conceitos vêm todos de outras indústrias e outras áreas, né? E o direito parecia que ficava numa bolha, assim, né? Pô, como é que eu consigo furar essa bolha e mostrar que esses conhecimentos e essas inteligências se aplicam também no nosso universo, né? E aí a gente decidiu montar a empresa justamente para isso. E a gente trouxe pessoas, né? Fomos nos capacitar e temos um grupo que é sócio nosso hoje que faz exatamente isso, né? Que já fazia bastante tempo, que é extremamente reconhecido, que é o IME, e que ajudou a transferir essa inteligência para dentro do universo jurídico, junto com o nosso conhecimento, né, nessa nossa área. E aí a gente começou a perceber uma demanda muito grande. Muita gente do direito está olhando para isso, cara, como é que eu faço? Como é que eu transformo? Como é que eu mudo? Né? Eu vejo um monte de startup, eu vejo, sabe, a saúde mudando, eu vejo as fintechs aparecendo aí, operações de logística, e o direito vai ficar para trás? O direito vai ficar do mesmo jeito que era 50 anos atrás, a mesma forma de se relacionar, a mesma forma de trabalhar. E não, a gente sabe que não, a gente vê muito dessas inovações acontecendo na prática já, né? E mudando a forma como a gente atua. E foi um pouco essa abordagem que a gente utilizou, esse objetivo macro que nos levou a começar a implementar esses processos de inovação, né? E a nossa abordagem é muito em cima do ser humano, né? A gente fala muito de ferramenta, de tecnologia, mas o que a gente acredita, e vocês também, pelo que eu entendo, é que a principal ferramenta é o ser humano, né? É ele que vai conseguir mudar, ele que vai conseguir fazer com que as coisas caminhem, andem e transformem, né? Obviamente, ele também se transformando. Né? O que eu costumo brincar quando fala, pô, mas a máquina vai substituir o homem. Na verdade, um outro homem vai substituir o homem, né? Ou a mulher. Um outro profissional vai te substituir se você não se adaptar à nova realidade. Né? Eu acho que não é a máquina que vai te substituir, mas é um outro profissional mais capacitado, né? Mais compreensível com o que está acontecendo hoje, mais rápido nas mudanças. É isso que vai fazer com que a gente tenha mais velocidade na tomada de decisão e seja mais dinâmico, né? Haja visto agora, nesse momento de crise, como é que a gente tem que se adaptar rápido para isso, né? Uma semana é muito tempo, né? Um mês é muito tempo para você ficar pensando em planejamento, vou fazer o que você tem que fazer, tem que testar e tem que colher as métricas desses testes, né? Mas você não pode ficar parado, uma paralisia que vai acabar matando ou impactando no teu negócio, né? E a gente, falando um pouco da gente, um pouco também do processo de design, a gente usa muito essa abordagem, né, do design como motor desse processo de transformação. E aí, não sei se todo mundo conhece, né, a ferramenta do Design Thinking e o design de maneira geral. Fica muito design a design gráfico, né, a design de interiores, é uma coisa mais ligada a objetos ou imagens. Mas, na verdade, design significa projetar, né, projetar algo para alguém. Né? No fundo, é resolver a dor de alguma pessoa, né? Resolver o incômodo, um problema de alguém, né? E isso se aplica em várias áreas do conhecimento, né? E aí, nos anos 90, a turma lá do Vale do Silício começaram a utilizar uma abordagem nova, né? Que deram o nome de Design Thinking, né?
que é utilizar todas essas diferentes conhecimentos em áreas, juntaram isso e colocaram para um escopo de negócio, tecnologia. E agora, recentemente, alguns anos atrás, a gente trouxe isso para o direito. Né? E o que é essencialmente esse processo de design? É você aplicar o processo de entendimento de dificuldades, de dor, de problemas, e resolvê-los de maneira rápida, de maneira colaborativa e colocando o usuário no centro do problema, né, que é o que você bem colocou aí. Né? Ou seja, a perspectiva passa a ser a do meu cliente, a de quem usa o meu produto ou meu serviço, e não mais a minha. Né? E a gente tem uma dificuldade em fazer isso, porque a gente estudou, fez a faculdade, se formou e tal, naquele modelo, cara, você aprende, você faz a petição, faz a inicial, tal, é assim que tem que ser, o recurso dessa forma aqui, eu sei, e eu vou colocar isso no meu cliente. Né? E aí a gente vem com uma lógica um pouco reversa, fala, cara, o que o seu cliente precisa, né? Como é que está a relação dele, como é que está a dinâmica dele, e eu sou para ele não exatamente aquilo que eu tenho, aquilo que eu construí e que deu certo lá atrás, pode ser que não dê mais hoje. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, sabe? Como é que são as situações que vocês têm hoje e se vocês têm essa percepção também de olhar para o cliente e falar, cara, o que você precisa hoje? Deixa eu entender essa lógica de maneira um pouco mais diferente do que a gente está acostumado. Perfeito. Bom, temos total. Isso para a gente é muito importante. De fato, como você colocou, né, a questão do legal design, do design thinking, na verdade, ele é um conjunto, né, de ações, de estruturação de um processo que já existe automaticamente, né? A gente já, como eu falei, a gente sempre teve um olhar muito forte para o cliente, então isso para a gente acontecia, mas de uma maneira mais empírica, né? Então, ter a estruturação dessa ferramenta que consegue trazer à tona alguns aspectos muito importantes, como, por exemplo, ouvir o outro, né? Então, quer dizer, como é que eu vou atender bem meu cliente se eu não consigo escutá-lo adequadamente, né? Se eu não entendo as dores do cliente. Então, a gente entende que isso é fundamental, não à toa temos até, né, um projeto aí com vocês. O que a gente acha, na verdade, assim, todo o histórico do escritório foi recheado de situações como essa. A Veridiana teve com você também, né, numa excelente palestra, foi super elogiada. Sim. Falou de casos, assim, são casos, desde casos simples, como, por exemplo, a formatação de um relatório, né? A gente, como advogado, a gente sempre trabalhou aquela questão do monopólio da informação, tudo se resolvia na justiça. Agora, isso mudou realmente, né? O âmbito, ao mesmo tempo que isso mudou, o nosso âmbito de atuação cresceu também. Então, é uma ótima oportunidade para a gente se reinventar e assumir ainda mais atribuições, ajudar ainda mais as empresas e nossos clientes. Mas, olhando o ponto de relatório, por exemplo, só citando situações, e aí envolvendo não só a prestação de informações para o cliente, porque a gente costuma, como advogado, a gente acostuma realmente a passar aquelas informações que para a gente é importante, que muitas vezes é o andamento do processo. O cliente está lá querendo gerenciar outras coisas, ele está querendo saber a contingência, quando é que vai sair dinheiro da conta dele para pagar a ação trabalhista ou a ação civil. Então, a gente precisa mudar, a gente precisa entender o que o cliente precisa ouvir, né, e precisa entender dentro dos processos jurídicos, consultivos, contenciosos. Então, assim, esse processo de entendimento que é trazido pelo legal design é fundamental. Por isso que a gente quer realmente estruturar a técnica do legal design, a cultura do legal design de uma maneira bastante ampla no escritório, para a gente atuar firmemente dessa forma. Você sabe que a atuação aí não é só de atender a demanda de um cliente de maneira adequada, né, conseguindo realmente entender suas dores e dar a informação que ele está precisando, mas até mesmo para conseguir, por exemplo, num processo de concorrência, né, com um cliente. Eu me lembro de casos que aconteceram assim, com esforço, com bastante esforço, porque a estruturação de informação também é um grande gargalo nos escritórios em geral, né? Mas eu lembro de casos que a gente fez de reuniões, né, com clientes, a gente estava concorrendo com outros escritórios, e a gente fez um esforço de obter as informações daquela carteira de processos, por exemplo, e tentar trabalhar com todas as dificuldades de uma maneira que o cliente entendesse aquela carteira de ação. E nós não estamos falando em cliente pequeno, não, estamos falando em multinacional. E no momento da apresentação, nesse caso também, até quem conduziu foi também a Veridiana, o cliente falou assim, foi uma coisa relativamente simples, a gente estruturou a informação de uma maneira simples, mas com base, e o cliente falou, meu Deus do céu, meus advogados que estão há 30 anos comigo nunca me falaram isso. E a gente, numa reunião de discussão de contrato, apresentou um retrato para o cliente que ele nunca tinha visto. Quer dizer, como nós estamos distantes realmente, né, da informação que o cliente precisa, né? Então, esse processo nós queremos encurtar, nós queremos realmente ser um escritório que entrega aquilo que o cliente precisa, então a gente precisa entender o cliente bem, entender a sua estratégia, quais são as suas necessidades, e entrar dentro desse processo, como um facilitador, como um agente
que vai ajudar o cliente a atingir seus objetivos estratégicos. Isso é super importante para a gente. Você sabe que a gente fez uma vez um trabalho para um outro escritório e a gente foi entrevistar os clientes, né? Como parte do processo de design, a empatia. Então a gente foi lá entrevistar os clientes desse escritório. E aí o cliente dele falou assim, pô, sabe que ninguém nunca veio aqui falar comigo, ninguém nunca veio me ouvir, né? Porque não é costume, né? O escritório fala assim, cara, deixa eu te ouvir, deixa eu entender, me fala aí quais são suas dores, né? Fala qual é o teu problema aí hoje. Não é o teu problema comigo, é o teu problema na sua operação, né? Para eu ver se tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar você, né? Porque geralmente a relação é muito comercial, né? Pô, eu tenho que fazer esse recurso aqui, me entregue isso aqui em tanto tempo, tal, eu tenho contrato, sabe? Mas, cara, qual é o teu problema? Sabe, a gente fez um trabalho na Justiça Trabalhista, que vocês participaram com a gente ano passado, né? E aí eu fui falar com uma juíza, ela falou assim, esse negócio que você falou de design, aí alguma coisa, é uma grande DR, então. Você põe todo mundo na mesa e faz uma DR com todo mundo. Eu falei, você pode chamar disso se você quiser, né? Assim, mas o fato é que a gente tenta, né, extrair essas percepções, esses insights, entender a pessoa que está do outro lado da mesa e tentar colaborar com ela de uma maneira mais ágil, mais rápida, né, e mais assertiva nesses problemas, né? Eu queria até complementar, a gente fez um estudo ano passado junto com a AB2L, a Associação Brasileira de Legal Techs, né? E vocês participaram também, você estava com a gente num desses encontros. O mote da pesquisa era o seguinte, quais eram as principais dores que os escritórios tinham com relação ao uso de sistemas e ferramentas, né? E aí tinham vários escritórios lá, e a gente perguntou isso, fizemos algumas sessões de design para tentar entender o que existiam nessas ferramentas, né? Porque a ideia depois era tentar evoluir para falar, cara, os problemas são esses, vamos levar isso aqui para as Lotecs, falar, cara, Lotecs, resolvam em cima dos problemas que os escritórios têm. De todos os problemas, mais de 50 escritórios estavam lá, quando a gente extraiu essas informações, só 25% desses problemas eram ligados a ferramentas e sistemas. 75% era cultura, comunicação e comportamento humano. Ou seja, é muito mais relevante do que uma ferramenta tecnológica, né? Na verdade, são totalmente complementares, porque se o homem não quiser fazer uma coisa, não adianta a ferramenta lá para ajudar, né, o profissional. Mas tem a ferramenta que também não consegue evoluir da maneira que você precisa. Mas foi muito engraçado, porque essa foi uma grande surpresa nesse trabalho que a gente fez, porque a gente achava que quando eu dou um viés muito específico para uma pergunta, a resposta vai em cima daquilo, mas a dor era tão latente que eles responderam uma dor que não estava na pergunta. Quer dizer, minha dor que eu tenho de sistemas existe, é essa aqui e tal, mas grande parte está ligada ao comportamento humano, à cultura, à transformação, ao ambiente, né? Isso contou muito, né? Isso conta muito. Quando a gente faz o processo de aprofundar isso nas pessoas, nos profissionais da área jurídica, isso é muito perceptível. Não sei se você tem essa mesma percepção que a gente. Total. Acho que a cultura é a base de tudo, realmente, né? Quando a gente observa, né, por exemplo, a gente lá no escritório temos aí uma preocupação muito grande em atendimento, como estava falando com você, né? Bom, a gente garantir que nosso relacionamento com o cliente é bem construído e que a comunicação seja fluida, que a gente consiga realmente interagir com o cliente de uma maneira adequada, a gente lá no escritório cria uma série de mecanismos. Então, nós temos, por exemplo, reuniões periódicas que a gente reúne o nosso time com o time do cliente, reuniões que a gente está chamando justamente para convergir comunicação, né? Não é para tratar de um trabalho específico, é para estar com o cliente lá sentado conosco, falar as dores dele, falar o que não está indo bem, né? Enfim, fazer um tratamento amplo aí da interação escritório-cliente, né? Isso para a gente é fundamental, mas veja só, não adianta eu criar uma reunião de alinhamento se a cultura do escritório não for essa. Então, a gente tem que trabalhar nas pessoas, né? Porque o alinhamento daí, ele não passa a ser assim, uma reunião formal para estar lá, que a pessoa se organiza um pouco antes para ir, enfim, tem que ser um processo estruturado, e que daí acaba não refletindo só nessa reunião, acaba refletindo na comunicação que a gente faz por e-mail para o cliente, acaba refletindo no parecer que a gente monta para o cliente, ou seja, a gente passa a realmente se preocupar com a qualidade da comunicação e com o problema do cliente. E para isso a gente precisa que as pessoas estejam preparadas, né, que elas comprem essa ideia e que elas entendam a importância disso, porque lá no escritório também a gente tem uma visão muito clara de que todos esses processos de automatização, eles vão acontecer porque está dentro da lógica econômica.
mas eles são, na verdade, para liberar nossos advogados para fazer o que importa, que é atender o cliente, que é gerar valor, né? Deixa as coisas repetitivas para um sistema fazer. Vamos a gente concentrar naquilo que mais importa. Então, para a gente, as nossas estratégias não tem nada a ver com substituição de pessoas. Pelo contrário, tem a ver com liberação de pessoas, otimização de processos e melhor atendimento dos clientes, geração de maior valor para o escritório. Então, a gente concorda muito. Cultura é a palavra-chave, sem sombra de dúvida. Você sabe que a gente fez um trabalho uma vez, e uma dos testes que nós fizemos, que era um problema que foi identificado, era, cara, como é que a gente muda a cultura? E aí a gente fez um negócio que a gente chamou de dia da troca. Então, o advogado, durante 1-2 horas, fez o trabalho da secretária, que fez o trabalho do estagiário, que fez o trabalho do sócio, que fez o trabalho do analista. Enfim, a gente trocou todo mundo de lugar, entendeu? Porque aí você tem uma percepção muito real, cara, do que o outro sente. Porque é muito fácil eu apontar o dedo pro cara, você não fez isso, você não me entregou aquilo, você não sabe, não conseguiu repassar a informação e tal. Senta aqui na minha cadeira, né? E vem responder a 347 e-mails que tem aqui, que chegaram só nas últimas 2 horas. Como é que eu tenho tempo para fazer isso? Ou então vai para uma reunião, ou então fica atendendo o telefone aqui, 50 ligações por minuto. Então todo mundo tem, né? E a gente pegou isso eu vi um artigo que acho que o TJ do Rio de Janeiro, se não me engano, fez isso. Inclusive, acho que ele colocou o juiz para limpar banheiro, varrer o chão e tal, não sei o quê, para o juiz sentir na pele como é que é o trabalho do outro, e aí você tem uma compreensão maior de como que o fluxo inteiro funciona, né? E aí você pode ajudar, você pode colaborar, se engaja mais o time, né? E você se propõe a pensar em soluções diferentes. Isso funcionou muito bem. Sabe, esse processo de cultura, de empatia, é muito transformador. E quando as pessoas se empoderam disso, é muito mais fácil a gente conseguir mudar alguma coisa, né? O hábito que a gente tem, do que imposição, isso de cima para baixo. Obviamente que tem que vir dos dois lados, né? E acho que vocês fazem isso lá. Tem que ter uma cultura que venha, né, da estrutura, da base da organização, mas também tem que ter a liderança apoiando e auxiliando e inclusive puxando para que isso aconteça, porque também senão a coisa pode morrer e não dar a devida atração, né? Perfeito, perfeito. É super importante, assim, a direção, vamos falar assim, está alinhada, tem um propósito claro, né? Mas a gente não consegue realizar isso de maneira adequada se todo mundo estiver envolvido, né? Se todo mundo estiver envolvido. A gente percebeu isso, como a maioria das coisas do interior, empiricamente, né? Então, muitas vezes a gente tinha decisões lá, coisas maravilhosas, e a gente apresentava aquilo fazia sentido para as pessoas, mas muitas vezes as pessoas não conseguiam colocar aquilo em prática, porque elas não estavam vivenciando aquilo realmente, né? A ideia é muito boa, mas não tinha aquela vivência, né, o entendimento perfeito da aplicação daquela ideia. Então, a gente fez um processo bastante grande, isso já começou há pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, de colocar as pessoas realmente no centro das decisões e das atividades, assim, né? Então, é claro, tem algumas decisões que quem vai tomar vão ser os sócios lá, né? Mas o time tem que estar envolvido na construção dessas decisões, né? Então, a gente montou diversos grupos de trabalho, não só relacionados a questões de inovação, mas também relacionados, por exemplo, à questão de gestão de pessoas no escritório. Porque a gente geria pessoas de cima para baixo, e não faz sentido isso hoje mais, né? A gente tem que ouvir quem está sendo lá gerido muitas vezes, né? Essas pessoas precisam, até para também observar as dificuldades que nós encontramos ao gerenciar as pessoas. O porquê que não é tão fácil tomar determinadas decisões, quais são as dificuldades que a gente encontra na prática. Então, isso foi um processo muito rico para o escritório. Hoje nós temos um comitê de pessoas não formado por nenhum sócio participa disso, formado pelo nosso time, vários líderes, estagiários, advogados júniores, advogados plenos. Isso gera uma riqueza muito grande. A gente tem também um comitê de eficiência, que a gente chama, para discutir os temas ligados a processos que podem ser melhorados dentro do escritório e vários times que discutem as várias questões de inovação. Como que estão as questões de jurimetria, como é que estão as questões de ODR, como é que estão, enfim, vários grupos de estudo liderado pelas pessoas do escritório. Isso é um processo bastante rico e que dá essa integração e torna mais fácil essa apropriação cultural por todos. Isso é muito importante, sabe, envolver as pessoas, né? Dos pilares do design é justamente isso, né? Ele é colaborativo. Até porque, não só para envolver e engajar, mas também porque se você tem visões diferentes e complementares,
você tem soluções mais criativas, né? Você sai, negócio de sair da caixa, né? 1 mais 1 não é 2 no processo quando você junta todo mundo numa sala e você tem um processo de ideação para encontrar soluções. Aí o estagiário pode ter uma ideia que ninguém mais teve, porque ele vive no mundo lá, a tecnologia é muito mais fácil, muito mais rápido para ele do que para a gente, né? Um exemplo legal disso é que a gente, no nosso trabalho que a gente faz de redesenho de documentos, né, de Visual Law e tal, a gente é muito viciado nos termos que nós usamos como advogado, né? Então a gente está muito acostumado com isso e já não é mais um estresse para a gente ler um documento. Agora, se você der um documento, um contrato para um cara que não é advogado, ele vai demorar muito para ler. É muito simples para a gente passa que ele não consegue entender, ele fica travado naquela palavra. Então, o que a gente faz? A gente faz toda uma revisão, várias etapas, mas uma das etapas é passar a leitura para uma pessoa que não é advogado, ou para um designer, ou para um cara programador, ou um cara de comunicação da equipe. Fala, cara, me fala o que você entendeu dessa cláusula aqui. E ele lê, ele fala, ou não entendi nada, ou ele entendeu a cláusula, e ele fala em uma frase só. E a gente usa essa frase que ele falou, que ela vem construída de uma maneira totalmente diferente da que a gente faria, porque ele não tem os nossos vícios, né? E isso facilita muito a abordagem, né? Então, parte desse processo de simplificar o direito é ouvir pessoas que não estão nesse mesmo universo que a gente, no mesmo nível hierárquico, né? Porque ele tem outra vivência, né? O pessoal que é mais novo, que está entrando agora no mercado de trabalho, que é estagiário, recém-formado, eles têm uma outra percepção, né? Eles foram formados e forjados em um outro ambiente. E isso tem que ser muito levado em consideração, porque hoje os negócios são assim, né? A gente fez uma pesquisa uma vez com clientes, com um departamento jurídico, e eu perguntei assim, vocês preferem receber e-mail ou WhatsApp? Eles falaram, WhatsApp, cara. WhatsApp na hora. Depois você me formaliza tudo por e-mail. Claro que eu quero ter a segurança registrado por e-mail, tá? Mas eu preciso do WhatsApp, porque a velocidade da informação é mais importante do que a completude dela, que você me demora uma semana para responder, né? E o cara, hoje a molecada já faz com muito mais vigor do que eventualmente um cara mais, né, já mais experiente. Então a gente tem que levar em consideração essas percepções também. É verdade. É verdade, tem sim. Você sabe, né? A gente tem muito jovem lá no escritório. E, poxa, e a gente com toda essa cultura, esse direcionamento, né? Você não faz ideia dos inputs e resultados que nós estamos tendo nesse momento agora de crise, né? Nós tivemos que ser muito rápidos agora. Nós tivemos que fazer um movimento muito grande de aproximação dos clientes, desde produção de materiais para orientar os clientes, até estar ao lado deles neste momento realmente de crise. Para a gente foi um movimento super importante. E essa nova liderança do escritório, o time desde estagiários juntos, foi fundamental para isso, porque eles não têm os vícios, aqueles vícios estruturais, né, formais, né, que muitos de nós, já somos de uma outra geração, temos, né? Então, isso foi fundamental, e isso foi absorvido imediatamente para o escritório, que está realmente tendo vários frutos positivos desse posicionamento, né? Otávio, uma outra coisa que eu queria perguntar para você é como é que você define, se vocês fazem isso, né, os clientes, né, os tipos de clientes, os perfis ou as personas, né? A gente faz um trabalho muito grande em cima de persona para poder mapear isso, tal, dentro da abordagem do design. E a gente chega em alguns tipos ali, né, alguns arquétipos, tal, e a partir disso a gente traça estratégias, trilhas diferentes, né? Eu queria ouvir um pouco como é que vocês lidam com essa situação, como é que vocês olham para os clientes, sabe? Vocês tratam todos iguais, você tem um processo de customização dos clientes? Então, eu acho que a gente tem que evoluir em várias coisas, né? Por exemplo, tem uma análise mais psicológica, né, do cliente, que a gente precisa caminhar ainda, e isso é super importante, entender e ter isso mapeado. Mas a gente, por exemplo, quando começou a falar de Customer Experience, a gente trabalhou na estruturação do que a gente chama de um grid, né, de um conjunto de ações, um pacote de ações para clientes, e obviamente daí que as ações elas têm que ser direcionadas para cada tipo de cliente que nós temos. O escritório também, para vocês entenderem, ele é um escritório full service, ele tem várias unidades de negócio, unidades muito diferentes entre si. Então, você vai para um tributário consultivo, por exemplo, ele é muito diferente de uma área contenciosa, um trabalhista contencioso, por exemplo, né? Tem clientes específicos, especificidades muito grandes mesmo. Então, o que a gente preferiu fazer para começar a tratar esse assunto? Pegar os clientes mais gerais do escritório, aqueles que contratam várias áreas nossas. Por quê? Porque eles têm interação das mais diversas conosco, né?
e identificar um grupo desses clientes para a gente fazer modelos, né? A gente começar a testar uma forma de estar mais próximos, de maneira sistemática deles, porque nós estamos próximos deles já. Isso é reconhecido por eles, eles nos elogiam muito, mas a gente quer dar ainda mais estrutura. Porque, por exemplo, você pega assim, um cliente recorrente nosso inicia um projeto grande. A gente tem que ter certeza que todo o escopo de entrega tem que estar muito alinhado, que o nosso financeiro tem que estar falando muito bem com isso, porque na hora da emissão da fatura não pode ter erro, e muitas vezes tem, né? Enfim, a gente tem que garantir que o desdobramento desse projeto seja o mais adequado possível, tanto do seu ponto de vista de nível de entrega, de solução, de qualidade de entrega, quanto do ponto de vista da estrutura administrativa para que essa entrega aconteça. Então, a gente acha importante estruturar isso. Então, quando a gente criou essa graduação, essa lista de clientes, não foi uma graduação, isso é importante. Foi, assim, reunir clientes com características similares, que tinham um número de interações similares em termos de complexidade e número e volume de interações, para criar estruturas para atendê-los. Nunca foi seccionar clientes. Teve até um momento que a gente até chegou a usar, e cheguei até a conversar isso com você, né? Nomenclatura de A, B, nós saímos dessa nomenclatura, porque a gente não pode dar ideia de hierarquia dentro do escritório. Um dos pontos mais fortes do escritório sempre foi atender a todos de uma maneira muito boa, né, de se dedicar realmente ao atendimento. E a gente acha que isso é um grande valor, e é um valor que vai continuar depois dessa crise, vai se valorizar ainda mais, né, depois dessa crise. Então, a gente buscou reunir a partir das características, isso não significa atendê-los de maneira mais adequada ou não, mas ter um pacote de ação mais aderente a um tipo de cliente, né, dentro do escritório. Então, hoje, a gente classifica o trabalho mais assertivo que nós estamos fazendo, porque ele é um trabalho inicial, é nos clientes que contratam várias áreas do escritório. Mas a continuidade desse projeto de Customer Experience é a criação de grids por clientes de área e por clientes que têm uma contratação mais spot do escritório, enfim, a gente conseguir ter um jeito fios de interação, o que, mais uma vez, vai depender muito fortemente da nossa cultura, porque aí, realmente, se o sócio trata o cliente de um jeito, o líder vai ter que tratar desse jeito também, o estagiário vai ter que tratar desse jeito, tem que ser uma questão de cultura, a gente tem que, e para essa cultura realmente ser apropriada, ela precisa fazer sentido, nós precisamos mostrar que isso faz sentido, né? E esse momento, como eu estava falando, é um momento muito disso, porque os nossos clientes, claro, a gente está num momento difícil, tá todo mundo, tem gente com muita dificuldade de caixa, tem outros que estão ainda conseguindo se manter mais nessa crise, enfim, mas a gente precisa estar junto do cliente, a gente precisa se fazer presente, né? E a gente tem tido respostas muito positivas, realmente. Justamente por conta desse movimento, dessa natureza do setor. Mas a gente quer estruturar para ficar melhor a nossa entrega. Não, e aí entra justamente uma coisa que é a jornada, né? A experiência que você proporciona para o cliente. Porque no universo jurídico como um todo, a entrega ali do documento, do recurso, muitas vezes já está um pouco comoditizado, né? Obviamente você tem as teses, tá, mas tem muita coisa que é padrão já, né? A grande diferença, e como é que você vence a corrida, é na experiência que você proporciona, né? É na forma como você atende, é no processo de empatia, é como você ouve ele, como é que você está disponível para ele, né? Teve uma vez que um cliente nosso falou que o cliente dele, nesse processo de entrevista, ele falou assim, cara, eu queria que você me chamasse para tomar um chopp. É isso que eu sinto falta, da gente tomar um chopp numa quarta-feira à noite. Ele não falou de recurso, ele não falou de prazo, ele não falou da nota fiscal, ele falou de um chopp que ele sentia falta, entendeu? Perfeito. Ou seja, de uma aproximação maior com o escritório dele, né? Então isso conta muito, né? A diferença hoje, quem vai vencer a corrida, o Rappi ou o iFood, é a experiência que você dá para o usuário, né? São 3 segundos a menos que você vai ter que clicar para poder pedir a comida lá. É verdade. Então a jornada conta tanto quanto o resultado do teu serviço hoje, né? E por isso que é tão importante esse negócio de construir a experiência perfeita em todos os detalhes, né? Desde como é que você aborda o cliente, como é o entendimento que você tem dele, né? A entrega, obviamente, do produto ou do serviço, mas depois também, como é que você mantém esse relacionamento, né? E, Gui, você sabe, assim, isso por trás desse ponto tem um elemento que eu, cada vez mais que a experiência vai, né, nos mostrando como as coisas funcionam, né, no meio empresarial, e a gente estudando e vendo as interações, cada vez mais vejo mais importância num elemento chamado longo prazo, né, porque o longo prazo também ele está por trás de tudo isso, né, porque você não consegue criar uma relação forte com o cliente se você está olhando
por exemplo, uma contratação imediata, por exemplo. Você tem que estar olhando realmente um horizonte de longo prazo com esse cliente, para conseguir entender as suas dificuldades, para conseguir estabelecer um elo de confiança realmente, que pode passar desde um chopp, como você colocou, mas que, na verdade, aquele cliente, você percebe quando isso acontece. Acho que os advogados vão saber disso. Quando o cliente fala contigo e ele confia em você, a relação é totalmente diferente. Assim, aquela confiança de verdade, que sabe que você vai indicar o que é preciso para ele, não um contrato novo para você, o relacionamento muda da água para o vinho, realmente. E você passa a ter um relacionamento quase pessoal, se não de amizade, quase pessoal. Ele sabe que você é um parceiro de negócio verdadeiro dele, né? E isso é fundamental, isso é fundamental. Daqui para frente vai ser isso, concordo contigo. Sabe, me lembrei agora de uma outra situação, também nesse processo de empatia com o cliente, que ele falou o seguinte pro advogado, que era o nosso cliente, falou, olha, vários escritórios me abordam aqui, né, para prestar serviço e tal, não sei o quê. E alguns me abordam com uma proposta que você não tem, mas que eu não fecho com eles pela relação que nós construímos, né? E o que eu gostaria de você é que você me proporcionasse outras áreas, né, outros serviços que eu vejo que tem no mercado, que outras pessoas vêm aqui bater na minha porta e oferecer, e que você não oferece. Se você me oferecer, talvez eu contrate com você também, porque a sua relação comigo é tão mais importante do que ter um outro serviço de um terceiro que eu não conheço. É verdade. Né? Então, é muito importante a gente ouvir, a gente estar junto, a gente estar próximo, né? E aí depois uma outra etapa do design, que é o teste, né? Eu criar um protótipo rápido e testar e ver se aquilo faz sentido. Porque é isso, a verdade não é que eu vou construir, vou ficar um ano construindo, ou construir uma área aqui de, sei lá, direito penal ou ambiental, e aí contrato 3, 4, 5 pessoas, e depois eu vou ver se tem fit com o mercado, né? Se tem fit com a minha proposta de valor, com os meus clientes, com a minha carteira. Cara, testa isso, né? Você consegue testar tudo de maneira rápida, sem perder tempo, sem perder dinheiro, né? Faz um teste, isso é uma das premissas do design. Faz um teste rápido, vê se tem valor, vê se tem aderência, e aí você vai construindo em cima, né? Ao invés de perder muito tempo e gastar muito dinheiro, e aí você vê que eventualmente a coisa não deu certo, você tem que pivotar isso. É verdade, é verdade. Tem algumas perguntas aqui, que a gente tem mais uns 15 minutinhos para responder. A Eva, ela pergunta assim, sobre a fala do Otávio referente a uma análise psicológica do cliente para mapeamento de dados. Como é que vocês fazem esse trabalho e quais são as ferramentas que vocês eventualmente usam? Então, eu acho que também é legal você complementar depois, viu, sobre o ponto de vista do legal design mesmo, né, dos tipos de figuras existentes, isso é super legal. Isso a gente não faz ainda hoje de maneira consciente. Acaba fazendo inconscientemente, né? Então, a grande questão é que nós temos uma base tão grande de clientes, empresas e experiências que a gente acaba conhecendo um pouco na prática o que vem. Então, o cliente é um cliente perfil multinacional, a gente sabe que tipo de análise ele gosta, que tipo de comunicação ele gosta. Se é um cliente de empresa familiar, a gente sabe também que ele procura já desde o início uma aproximação maior. Mas só voltando a um ponto, eu acho que você pode completar depois essa questão psicológica, que é uma questão importante, até nós gostaríamos de saber, mas assim, aquilo que você falou da apresentação para o cliente, isso é uma coisa que todos os advogados precisam saber. Assim, você sabe que o escritório há muito e muito tempo também, ele não faz reunião quando a gente vai conhecer um cliente, porque o cliente nos buscou por alguma razão, difícil a gente vai fazer uma reunião falando, olha, a nossa área X faz isso, isso, isso e isso. A nossa área Y faz isso, 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 isso. Não, a gente costuma mostrar qual é o espírito do escritório, quais são nossos valores, qual é a nossa missão, para que a gente está aqui. E o cliente, ele sai maravilhado, porque ele sabe, poxa, esses caras que eu quero contratar. Então, e isso gera uma reflexão, né, Gui, que assim, calma aí, qual é a minha proposta de valor como escritório? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui para vender uma ação ou eu estou aqui para gerar algo realmente de verdadeiro no meu cliente, para gerar um valor realmente no meu cliente e, por consequência, no mercado e na sociedade, que é o que todo mundo deve buscar, né, realmente. Então, esse ponto eu achei muito importante também ressaltar, e acho que você podia falar um pouco lá dessa questão mais psicológica. A forma como, eu acho que está corretíssimo, né, de entender bem o cliente e passar muito mais o espírito, né, do escritório do que, eventualmente, já encaixotar os produtos ali, mas é a percepção de valor que ele tem, as pessoas, né? Tem uma coisa hoje muito forte que é você pessoalizar as empresas, né? As empresas têm que ter cara hoje, né? Tem que ter olhos, tem que falar.
né? Você vê todo mundo indo para o LinkedIn, é muito mais forte do que só uma marca corporativa, né? Então isso conta muito. Com relação às personas, a gente constrói as personas dentro de projetos de design com base nas dores levantadas, né? Então a gente clusteriza isso. Então eu tenho lá 20, 30, 40 pessoas diferentes, com dores diferentes, com necessidades e demandas diferentes, e a gente retira então os nomes e as caras, e a gente começa a olhar para as dores, né? E quais as dores, quais as dificuldades, pelo menos, são mais comuns a essas pessoas. E aí, com base nessas dores, a gente constrói, então, um pool de dores, desejos, e aí características dessa persona, que é uma pessoa projetada, né? Então, essa persona, ela tem uma característica, ela tem em média de 25 a 28 anos, ela pensa dessa forma, ela tem essa percepção de vida, ela gostaria de tal coisa, e a gente faz um estudo muito mais amplo do que só, pô, ela quer, sabe, subir na carreira, ela quer ter um plano de carreira. Não é essa a avaliação. A avaliação de persona, construção de persona, é muito mais profunda no que ela sente. O que essa pessoa sente, né? Essa persona ideal sente. Deixa eu tentar descobrir os sentimentos dela. O que ela usa, o que ela gosta de fazer e, obviamente, quais são as dores, os desejos, os ganhos que ela tem, né? A gente constrói isso muito em cima, né, de uma série de entrevistas de empatia para eu poder ter embasamento e bagagem para poder construir esse arquétipo de maneira mais adequada, né? Ele tem um pouco de subjetividade, ele tem muitos insights a partir dessa coleta de informações. Então, um pouco dessa forma que a gente constrói isso em cima, então, dessa persona que a gente passa a idear e a prototipar. Porque essa persona, teoricamente, vai representar as dores mais importantes que o cliente, que o escritório, que a empresa tem, né? Então, a gente depois personifica também as dores, tá? Esse é um pouco da abordagem que a gente utiliza. Tem mais uma pergunta aqui, que o Leonardo fala assim: como vocês sugerem criar um comitê para pequenos escritórios como o meu, de até 10 colaboradores? Você quer falar, Otávio? Bom, comitê. Primeiro, assim, daí a gente tem que ter o escritório é um escritório um pouco maior, então, assim, necessariamente, o nosso formato não vai ter tempo. O grande ponto, eu acho, daí olhando sob o ponto de vista estratégico, é você entender qual a vocação do seu escritório, em que momento ele está e quais são os pontos sensíveis a serem realizados, né? Então, imaginando, por exemplo, um escritório de crescimento, né, que está crescendo, com 10 profissionais, que está com oportunidade de crescimento, ter, por exemplo, uma questão de posicionamento de mercado, e aí envolve a questão de tentar estruturar uma política de customer experience adequada, né, que vai gerar uma experiência nos novos clientes que estão entrando, é bem bacana. Então, poderia ser um comitê bacana para ser montado. Tem que ver se a gestão de pessoas já faz sentido, porque às vezes quando o escritório é de 10 pessoas, a gestão ela se faz no dia a dia, né? Eu lembro disso da minha época, quando o escritório tinha 20 pessoas, era muito gostoso, inclusive, né? Porque tá todo mundo ali, né, interagindo diariamente a todo momento. Então, a gestão se fazia ali, o feedback ali, você via as preocupações, o que não estava bom, tudo acontecia naquele momento. Hoje já não conseguimos fazer dessa forma. Tem pessoas no escritório que eu conheço muito pouco, na verdade. A gente busca conhecer o máximo possível, mas tem pessoas que a gente não conhece. Tem gente que entrou agora na crise, a gente nunca viu realmente, né? Enfim. Então, são momentos distintos. Mas eu acho que é importante daí conhecer o seu escritório, olhar para dentro para ter um pouco dessa assim, qual é a minha proposta de valor? E para eu fazer essa proposta de valor acontecer, o que eu preciso colocar de pé? Eu preciso ter um melhor gerenciamento das pessoas, então eu vou tratar disso de uma maneira mais estruturada. Eu preciso estruturar mais minha venda, vou criar um comitê, eventualmente, de Customer Experience ou de venda. Preciso trabalhar em automatização, porque meu escritório trabalha com muito processo. Vou pensar nisso, porque certamente hoje em dia, por exemplo, quem está vendendo contencioso de grande número de processos, sabe que a métrica precificação é um dos elementos definitivos do fator de sucesso. Então, preciso ter mecanismos eficientes de gestão de processo. Enfim, daí eu acho que não dá para ter uma resposta única para todo mundo. Cada qual tem que se conhecer para ver o que vai encaixar, né, na verdade. Legal. Tem uma outra pergunta aqui do Vitor. Ele pergunta assim: quais são. Queria saber as melhores formas de obter um feedback dos clientes. E aí, eu vou falar aqui, depois você fala, tá, Otávio? Você complementa. A forma como a gente constrói aqui, a gente cria primeiro um roteiro, tá? A gente cria um roteiro de perguntas para poder entender esse cliente. Esse roteiro pressupõe
buscar sentimentos, buscar histórias e sentimentos. Né? Por quê? Porque quando eu busco histórias, as histórias vão me trazer as dores e os desejos dele que estão incutidas e que eventualmente ele não fala. Né? Quando a gente faz uma entrevista, é muito comum que essa entrevista ela esteja, de certa forma, maquiada. Né? Até por concepção humana, a gente não tem, geralmente, a gente não quer falar as maiores verdades na cara das pessoas. Né? Por mais, algumas boas e outras coisas a gente não fala tudo o que a gente pensa. Né? Porque eu não quero constranger o outro, porque eu não acho que é devido falar na cara dele, porque eu não acho que aquilo ali tem que ser naquele momento. Enfim. Agora, quando eu pergunto histórias para ele, ele não faz a conexão com se a resposta vai ser constrangedora, se vai me agradar ou não. Né? Então, a gente constrói uma lógica de roteiro de histórias, né, um pouco de storytelling, para ele soltar e ter uma conversa fluida, onde na conversa a gente extrai os insights. E esses insights vão ser as dores e os desejos, e a partir disso a gente vai construir um pouco das soluções para esse cliente. Né? Uma outra coisa que tem que ser colocada também é que a gente não pode enviesar a pergunta. Quando eu vou fazer uma entrevista, uma conversa, a gente também tem um pouco essa tendência de enviesar. Pô, cara, você gosta disso, não gosta? Já enviesou a pergunta para ele. Né? Ele tende a falar que sim, porque, sabe, você já meio que direcionou que ele deveria gostar daquilo que você falou que ele pode gostar ou não. Né? Ficar fazendo, sabe, com a cara, reforçando a percepção. Né? Então, a gente tem uma série de técnicas que a gente tenta evitar qualquer tipo de influência na pessoa que vai dar uma resposta mais verdadeira possível, porque a gente vai construir as nossas soluções em cima das maiores verdades. E essas verdades têm que ser extraídas de uma maneira adequada, e não em cima de perguntas, sabe, que estão todas maquiadas ou recheadas. A gente só consegue extrair a verdade depois de 1 hora de entrevista. A gente fica lá 40 minutos batendo papo, e no finalzinho, na hora que a gente está indo embora, o cara fala, pô, queria falar mais uma coisinha para você. E aí ele fala uma coisa que ele não falou durante 40 minutos de conversa. Quando eu falo assim para você, cara, eu queria fazer uma entrevista com você, automaticamente a gente já se prepara, não é? Eu vou pensar no que eu vou falar, eu vou me planejar, vou me organizar, é natural que a gente faça isso. Né? Eu vou ter uma resposta adequada, uma resposta um pouco em cima do muro ali e tal, não quero machucar ninguém, não quero sair muito fora do ritmo, quero ver o que os outros estão falando também para falar meio igual ali. Isso é um pouco natural do ser humano. Na entrevista de empatia profunda, a gente tenta tirar todas essas barreiras e a gente trabalha com essas verdades, né? Mas é difícil, demora, sabe? É uma coisa mais profunda. Quer complementar, Otávio? Eu vou complementar com uma questão, uma experiência nossa também lá, né? Isso, a gente também incentiva muito a criação de uma cultura, assim, fair com o cliente, né? Então, assim, a gente busca valorizar os feedbacks negativos lá que eles nos dão, de verdade. Então, quando o cliente traz um feedback negativo para o escritório, a gente procura dar tratamento realmente real àquilo. Primeiro, acolher o cliente, falar assim, nós não estamos bravos porque você está dando esse feedback, né? Nós estamos aqui abertos para ver, a gente sabe que você está querendo melhorar o nosso serviço. Então, você já estabelece essa ponte. É claro, como você falou, tem gente que não vai falar de primeira, tem gente que nunca vai falar, né? Mas, quando você vai criando etapas consistentes dessa formação, dessa cultura, mostrando para o cliente que, de fato, nós estamos abertos aos feedbacks negativos. E mais do que isso também, que tomamos ação em relação a eles, porque muitos feedbacks têm muita razão de ser, o cliente começa a sentir a vontade, ele sabe que ele está num ambiente ali livre realmente para falar, e ele acaba fazendo o quê? Dando um monte de melhoria de graça para você, né, na verdade, né? Vai falando o ponto que você está sentindo, e se você trabalhar de verdade nele, você vai melhorar muito. É verdade, né? Uma outra coisa, uma outra ferramenta boa para ter feedback é o NPS, né? A gente, inclusive, vai fazer aqui, daqui a pouco eu mando para vocês um link aí embaixo, acho que a Jéssica pode mandar já, que NPS é uma Net Promote Score, né? Que é uma métrica de você avaliar a experiência que as pessoas tiveram em alguma situação. Então, no nosso caso aqui, qual a experiência que vocês estão aqui no webinar estão tendo com esse webinar? Tá? E a gente manda. Todo mundo já participou disso de alguma pesquisa na internet aí, de 0 a 10, uma pergunta e por que você deu aquela resposta. Né? E aí tem todo um estudo, tem uma técnica por trás disso, que avalia muito a experiência do usuário em cima de algum serviço. Né? Hoje, muitas startups, quase todas, se eu posso dizer assim, usam o NPS como uma das principais avaliadores de experiência. E alguns fundos já estão também utilizando os resultados do NPS para poder fazer um valuation financeiro, né? Porque para a startup a experiência vale tanto quanto, né, vale muito, talvez tanto quanto o resultado financeiro
no fluxo de caixa. Então, eles estão olhando para isso também como uma métrica de experiência, né? Tem mais uma pergunta aqui. Aqui alguém chamou NPS também que falou. Guilherme, você tem site? O nosso site está em reformulação, tá? A gente vai soltar, acho que semana que vem. E quem quiser... tá aqui, ó. Já mandou aqui. E aí a Tamires mandou: boa tarde, sou advogado com uma veia muito criativa e quero dar uma experiência inovadora para o meu cliente, desde apresentações até a execução do serviço. Como demonstrar desde a prospecção do cliente até depois de conquistá-lo que a empresa é tão boa quanto uma que possui o formato de serviço tradicional? Vejo muita resistência dos clientes em ver o mundo jurídico nesse modelo de legal design. Obrigado. O que eu posso falar, Tamires, é que, obviamente, assim, eu também sinto um pouco de resistência ainda, principalmente porque quem é mais experiente, quem é de outras gerações já, tem uma percepção de que o direito sempre foi assim, deu certo para mim assim, e eu vou continuar assim. A minha avaliação, no entanto, ela é um pouco diferente. Eu acho que o direito sempre foi assim, mas ele está mudando, porque a sociedade está mudando e o mundo também está mudando. Adaptar isso, sabe, querendo ou não, eu acho que não tem muita escapatória, acho que o jogo está dado já, né? Eu acho que está na frente quem vai conseguir mudar antes isso. Talvez demore um pouco, um ano, não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vejo que pessoas mais jovens estão indo muito para um caminho mais dessa percepção do design, sabe, de entender o cliente, de ter uma relação mais fluida, de minimizar as burocracias e as rigidez que o direito tem. Eu acho que isso começa a ser percebido como valor pelas empresas até mais tradicionais, né? Isso, mas a empresa tradicional também, eu acho, pode até falar melhor do que eu, já sente essa necessidade, já tem essa percepção. O que eu sinto é que as empresas, quando vê que o escritório também é inovador, vai falar, pô, esse escritório aqui é inovador, talvez até mais do que eu, né? E aí ele me motiva a melhorar, a inovar no meu processo interno. Então, eu acho que eu vejo valor, assim, em 100%, nessa situação, nessa mudança, nessa reformulação de percepção de valor do direito. Tem algumas barreiras para quebrar, mas eu acho que é um processo sem volta isso. Eu concordo, eu acho que é um processo sem volta e eu acho que é um processo que tem a sua razão de ser realmente. Acho que esse talvez seja o principal ponto, porque por mais, o que às vezes a gente precisa buscar é justamente entender que existe, além do nome bonito, existe um algo que dá substância para isso, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em visual law, né, por exemplo, tem muita gente que entende que visual law, ou pelo menos já me deparei com iniciativas de visual law, que na verdade é só um desenho mais bacana, por exemplo, de uma peça ou de uma interação, né? Isso não é visual law, né? Então, se você vender isso como visual law, talvez alguém vá falar, desculpa, isso não interessa para mim. Mas se você mostrar que o que está por trás realmente do visual law é melhorar as chances daquela comunicação, e muitas vezes melhorar a chance é fazer ganhar mais ações, ou fazer com que o parecer seja melhor entendido num processo de arbitragem, por exemplo, fica muito mais claro se você olhar para que aquilo existe e por que a gente acha que aquilo lá funciona bem, né? Então, isso para legal design cai como também, né, uma luva. Por quê? Poxa, é importante a gente participar, botar todo mundo para participar das discussões, chegar em soluções conjuntas. O cliente vai ter ganhos efetivos se a gente fizer isso, né? Então, eu acho que a gente tem que explicar um pouco mais o processo, porque é uma coisa nova, realmente, nem todo mundo entende, né? Então, além de só usar as expressões, a gente precisa olhar para dentro, né? Entender a razão para que tudo aquilo funciona e conseguir acoplar isso com o seu projeto estratégico. Isso daí eu acho que pode demorar, pode não ser entendido por todo mundo, mas vai ser uma tática certeira. Sem dúvida. E essa coisa do visual law é muito engraçado, porque as pessoas acham que é simples, né? Então, contratam uma agência de marketing, um freelancer, um designer freelancer para poder refaz todo o documento aí. A gente teve vários clientes já que testaram isso e que não dá certo. Porque, assim, você não tem conhecimento jurídico e você não entendeu para que você vai fazer isso. No fundo, a gente trabalha com comunicação, né? É um processo de convencimento da outra parte, né? Do juiz, enfim, do tribunal, ou até da contraparte mesmo, é um convencimento. Como é que convenço? Com uma comunicação mais efetiva, né? Sendo mais objetivo, sendo mais direto, né? Outro dia eu vi uma pesquisa que a gente dedica, em média, 8 segundos só para a leitura de qualquer papel. Você pega um papel, um documento, você tem 8 segundos que você prende a atenção.
Depois disso, você desfoca. O telefone toca, seu e-mail bate, alguém está te chamando. Então, em 8 segundos, você vai ter que passar a tua mensagem. Como é que você faz isso? Né? É só imagem? Aí o nego vai, põe um QR Code, põe um vídeo. Você tem que entender o contexto que você está. Né? Eventualmente, um vídeo pode fazer sentido, mas pode não fazer nenhum sentido. Pode incomodar o cara se você tem um vídeo lá. Né? Tem que saber com quem está falando. Quem que é o teu usuário final? Quem vai manusear aquele documento? Né? Você tem que reduzir o número de páginas. Pô, e se eu aumentar o número de páginas e eu melhorar a acessibilidade do documento, a navegabilidade dele? Né? Se eu aumento o número de páginas e faço com que ele consiga achar a informação em 5 segundos e não mais em 2 minutos. Né? Faz diferença o número de páginas? Eventualmente não faz. Né? Então, sabe, quando você entra mais a fundo, você começa a olhar esses detalhes que vão fazer toda a diferença. Né? Concordo. A gente está chegando no final já, e aí tem mais uma pergunta aqui, Otávio. O Caio pergunta assim: todos os principais projetos do escritório são conduzidos através de comitês? Não necessariamente, Caio. A gente, assim, usa o comitê, ele é um formador, ele é um organismo único de informações da nossa sociedade, né? Então, por exemplo, eu tenho as diversas áreas e eu tenho o que a gente chama de área de serviço, que é a que provê, por exemplo, as questões de inovação, recursos humanos, marketing, etc. Os comitês que existem hoje no escritório são justamente para garantir que o escritório vai estar tratando todas as questões que aparecem lá e que elas não fiquem restritas à análise dos sócios, dos coordenadores, enfim, da liderança mais alta do escritório. Então, a gente não usa ele como um instrumento de gestão do escritório, mas de geração de interações e de informações, tá? Legal. Pessoal, acho que a gente está chegando no fim já. Deu 1 hora aqui de papo. Antes do pessoal começar a sair, a Jéssica mandou aqui um link, o último link aqui, que é um NPS, que é uma métrica de avaliação que a gente falou aqui. Quem puder clicar no link aí e dar uma nota em cima desse nosso encontro aqui, isso é importante para a gente. É anônimo, ninguém vai saber, a gente não pega dado nenhum, tá? Fiquem tranquilo com a LGPD aqui. É só para a gente poder construir um webinar melhor ainda cada vez que a gente faz, tá bom? Otávio, eu queria te agradecer, tá? Por mais essa parceria aí, pelo papo que você teve, disposição do tempo que teve falar com a gente e compartilhar um pouco das experiências que vocês estão tendo lá no FIUS. A gente fica muito contente em estar junto com vocês, trilhar esse caminho junto com vocês aí e construir uma dinâmica melhor para o direito como um todo. Né? Agradecer também o pessoal que está aqui, que veio aqui assistir a gente. Tem gente que já vieram nos outros encontros também. Toda semana a gente tem mais um papo com alguém que acho que faz sentido ouvir, que está também discutindo inovação, mudança, comportamento, transformação, ainda mais nesse momento agora que a gente tem que dar as mãos. E justamente por isso que a gente construiu isso. No momento de crise, eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente dar as mãos e tentar, nos fortalecer, né? E sair disso junto, né? A gente passa por dificuldades, todo mundo tem as suas dinâmicas ali, mas quando a gente compartilha e troca junto, acho que é um momento bom da gente crescer. Então, queria, Otávio, despedir de você, agradecer e tuas palavras finais aí para a gente poder concluir. Poxa, eu agradeço pela oportunidade, de verdade, muito legal trocar esse papo, é um assunto muito bacana, que acho que faz todo sentido ele estar discutindo nesse momento, ainda mais, né? E só realmente agradecer e reforçar nossa parceria, com certeza a gente vai juntos aí para construir um novo cenário realmente no direito. Tá bom, legal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Semana que vem a gente tem mais um encontro, tá? Então fiquem atentos aí, a gente vai informando vocês nas redes sociais, nos e-mails e assim por diante. Tá bom? Um abraço, tchau. Tchau.